Olá e boas-vindas a esta análise detalhada da nossa lição de hoje. Vamos explorar a fundo um momento decisivo no desenvolvimento Web3. Testar, depurar e validar sistematicamente uma solução de pagamento completa rodando com Solana Pay. Construir o código puro é, honestamente, só metade da batalha, né? A outra metade, que costuma ser a mais intensa, é garantir que cada engrenagem gire perfeitamente antes de colocar o projeto no mundo. O nosso grande objetivo aqui é pegar aqueles componentes isolados e transformar tudo num fluxo de comerciante absolutamente robusto, pronto para qualquer demonstração ao vivo e sem sustos. Bom, vamos direto ao assunto e mapear o roteiro desse nosso laboratório de hoje. O processo é bem linear. Primeiro, vamos passar pelo fluxo de pagamento integrado. Depois, a preparação do ambiente de teste. Em seguida, a execução dos testes de fumaça. Aí entramos na trincheira com o diagnóstico de falhas comuns, passamos para os critérios de aprovação e validação e fechamos com o relatório de depuração final. Vamos começar pela seção 1, o fluxo de pagamento integrado, mapeando o caminho ponta a ponta. Afinal, para depurar qualquer sistema de forma eficaz, a gente precisa de um mapa muito claro das peças que já foram construídas. É fascinante acompanhar a jornada que um simples pagamento percorre nos bastidores. Tudo nasce lá no Storefront, a interface principal que gera a solicitação do Solana Pay. O segundo passo chama a carteira para assinar e submeter a transação. O terceiro passo acontece lá na rede Solana, que confirma tudo em frações de segundo. Aí os blinks ou actions entram na jogada para disparar os eventos e finalmente o back-end do comerciante registra o pedido. Se só um desses 5 elos quebrar, a experiência inteira cai por terra. É por isso que olhar para a figura toda não é luxo, é sobrevivência. Isso nos leva à seção 2, preparação do ambiente de teste. É hora de montar o nosso laboratório e criar um ambiente super controlado. Isso ilustra de forma brilhante como a arquitetura se divide localmente em 3 serviços que rodam ao mesmo tempo. O Storefront fica ali na porta 3000. O back-end do comerciante, que cuida da API de pedidos e dos webhooks, opera na porta 4000. E o handler do Blink ou Action fica na porta 5000. Manter essas peças rodando em portas totalmente separadas é o segredo para decifrar os logs depois. Sem isso, fica impossível saber quem está falando com quem. Mas atenção, existe uma regra de ouro inquebrável neste estágio. É estritamente necessário usar um validador local ou a DevNet. Nunca, sob nenhuma hipótese, se deve usar a mainnet para a depuração. Usar a rede principal para fazer testes é pedir para chorar e queimar tokens reais à toa. Esse ambiente seguro exige o uso de chaves de teste e fundos de airdrops, mantendo a sanidade e o orçamento intactos. Avançando para a seção 3, execução dos testes de fumaça, onde a gente valida aquele famoso caminho feliz. Na hora de colocar a mão na massa, isolamento é a palavra-chave. A recomendação aqui é rodar alguns comandos bem simples, mas em terminais separados. Um terminal para o back-end na 4000, outro para o Blink na 5000, mais um para o Storefront na 3000. E aí, num terminal à parte, a gente roda o script de smoke test. Fazer isso evita aquela clássica sopa de logs e permite identificar imediatamente de qual serviço um possível erro está vindo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Em Web3, log de servidor se perde, o webhook sofre atraso, internet cai. Mas a assinatura da transação, cravada lá na blockchain, é o verdadeiro DNA do pagamento. É a fonte primária e inquestionável da verdade. Qualquer investigação sobre um pedido que sumiu ou duplicou tem que começar inspecionando essa assinatura on-chain, porque a blockchain, diferentemente dos logs locais, simplesmente não mente. Entramos agora na seção 4, diagnosticando falhas comuns. Vamos conhecer os 3 maiores inimigos da nossa integração. A gente pode encarar esses bugs de alta prioridade como pequenos mistérios lógicos. Primeiro, URLs mal formados. O sintoma? A rede confirma o pagamento, mas o sistema ignora. A causa? Quase sempre falta o campo reference na URL. Segundo mistério, timeouts de webhook. A rede manda a confirmação, mas o servidor do comerciante engasga por lentidão e derruba tudo. E terceiro, condições de corrida. É quando o estado do pedido vira uma bagunça, geralmente causado por cliques duplos ou submissões quase simultâneas no front-end. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a solução para o bug do timeout, a idempotência. Nesses sistemas distribuídos, é super comum que um evento seja disparado mais de uma vez. A idempotência garante que não importa se o webhook bater no servidor 10 vezes para a mesma transação, o sistema só vai marcar o pedido como pago uma única vez.
é o escudo de força perfeito para evitar cobranças duplicadas ou atualização repetida de banco de dados. E a diferença na prática fica gritante aqui. Do lado esquerdo, a gente vê um modelo vulnerável. O webhook chega, tenta processar tudo ali na hora de forma síncrona, e se o banco de dados der uma leve engasgada, dá timeout. O emissor acha que falhou e manda de novo, criando um caos. Do lado direito, vemos como resolver isso para valer. O sistema recebe o aviso, joga o trabalho pesado para um fluxo assíncrono e devolve imediatamente um código 200 de sucesso para o webhook. É rápido, inquebrável e totalmente idempotente. E com as correções feitas, passamos para a seção 5, critérios de aprovação e validação. É a hora de confirmar o sucesso. Essa matriz é o nosso checklist de ouro. No mundo Web3, a desculpa do "na minha máquina funcionou" não rola. A gente precisa de evidências reais. O pagamento no RPC tem que bater status finalized. O webhook tem que receber o famoso 200 sem estourar o tempo. O Blink precisa mudar o estado para pago, provando que é idempotente. E o Storefront tem que atualizar a tela na mesma hora, sem travar em sessão velha. É passar em tudo ou voltar para a prancheta. Chegamos à seção 6, o relatório de depuração final, o nosso artefato de entrega da lição. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói no formato de um JSON bem estruturado. Esse relatório de depuração crava o nome do teste e se ele passou ou falhou. Guarda a assinatura da transação como prova incontestável, armazena os logs e o retorno do RPC como evidências físicas. E, claro, explica a causa raiz do problema e a correção exata que foi aplicada no código. Esse documento é a prova cabal de que a integração não é só um castelo de cartas, mas uma solução madura para demonstrações. E assim a gente fecha este ciclo técnico incrível. Os testes estão todos verdes, os webhooks assíncronos funcionam como um relógio e as transações estão todas rastreadinhas lá na DevNet. Mas fica aqui uma provocação para a nossa reflexão final. Com tudo isso lindo no ambiente controlado, será que o sistema está verdadeiramente preparado para enfrentar a realidade caótica, imprevisível e sem filtros da mainnet? O laboratório constrói a nossa base de confiança, mas a verdadeira prova de fogo é o mundo real lá fora, e é o rigor na nossa depuração que vai garantir a sobrevivência. Muito obrigado por acompanhar esta análise de ponta a ponta e até a próxima.